Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, glórias a Deus. Mais um domingo na casa do Senhor. Podem se assentar, irmãos, podem se assentar. Mais um domingo na casa do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um culto de família. Primeiro culto de família do ano, não é? Para os visitantes, quem nos acompanha pelas redes sociais, sempre no nosso terceiro domingo de cada mês, nós realizamos o culto da família. Uma palavra direcionada para a família, porque família é algo que Deus tem um carinho muito grande. Então, hoje é culto da família. Nós temos feito umas programações, trazendo alguns visitantes, mas hoje somos nós mesmos quem vamos pregar, e eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como falou ao meu, quando preparava esta mensagem. E como foi dito aqui hoje de manhã, a mensagem ela sempre fala primeiro ao pregador, e aquilo toca no coração do pregador, e depois o pregador entrega a mensagem para a igreja. Mesmo assentados, mas com toda reverência, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. É uma passagem conhecida de todos nós, não é? Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Marcos capítulo 4, verso 35, amém? Podemos? Marcos capítulo 4, verso 35 vai dizer assim, tem o título de Jesus apazigua a tempestade. Verso 35 do capítulo 4 do livro de Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E assim, um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Mestre, é o Senhor dos senhores, é o nosso Deus, o Deus que tudo pode. Oremos. Deus, no nome de Jesus, nós queremos Te, Pai, agradecer pela leitura da Tua palavra, ó Deus, e pedimos que a Tua palavra hoje venha, ó Deus, permear mentes e corações, ó Deus, e que ela vá e alcance os seus objetivos, ó Deus, que é de alcançar o coração daquele que está necessitado. Meu Deus, que não seja eu, mas o Teu próprio Espírito a falar aos nossos corações. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Hoje, como eu disse, é culto da família, e se eu pudesse dar um tema, um título a esta mensagem, eu diria: o que fazer quando a crise chega? O que fazer quando somos acometidos pela tempestade? Essa passagem fala de os homens que estavam junto com Jesus, e eles foram acometidos por uma tempestade, e o mestre estava dormindo na popa do barco, e eles perguntaram se Jesus não se importavam que eles iam perecer. Toda crise, toda tempestade, ela nos traz algumas reflexões. Toda crise, toda tempestade, ela tem que nos trazer algum ensinamento. Nós vamos falar hoje de uma viagem
chamada família, chamada casamento. Porque nós bem sabemos da importância que o casamento tem para esta sociedade, para a igreja e principalmente para Deus. Vejam, quando Deus vai tratar da sua igreja, Ele faz um comparativo com quem? Com a noiva. O Senhor é o noivo que está prestes a voltar para receber a sua noiva, que somos eu e você. Então veja, Ele trata a sua igreja como uma noiva, e a noiva e o noivo são pessoas que estão prestes a se casarem, a constituir uma família. Veja a importância que tem um casamento. Não é invenção do homem, não é invenção da igreja, nasceu no coração de Deus, e Deus mesmo faz essa comparação da noiva como a igreja e o noivo como o Senhor. E aí a gente para analisar a importância em que Deus dá ao casamento. Quando a gente para analisar isso e entende isso, nós vamos ver que tantas outras coisas que nós fazemos questão dentro da família, dentro do casamento, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. O importante é que nós nos comportemos como família que deseja um ao outro, quer seja os cônjuges, quer seja os filhos para com os pais, quer seja os pais para com os filhos. O que importa é que haja esse sentimento, uns para com os outros, e que juntos possamos embarcar nesta viagem que é o casamento, que é a família, algo tão importante para todos nós. Eu já falei isso uma vez, não é? Eu costumo fazer essa separação entre família e parentela. Família é minha esposa, quem habita debaixo do mesmo teto que eu, nós não temos filho. Parentela são os meus irmãos, minha mãe, meus primos, avós, tios. Mas minha família é Teresa. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e esses dois tornarão uma só carne. Ali nasce uma família, eu e minha esposa. Toda viagem, ela começa sempre com sonhos. Faça uma retrospectiva, olhe para dentro, traga na memória todo o período de relacionamento com a pessoa a qual você formou uma família. A troca de olhar, as palavras, o tremor, aquilo que a gente costuma falar, as borboletas voando no estômago, aquele frio. Isso para o casal que vai constituir a família. E sonham com a casa, e sonham com os filhos. E os filhos também têm participação, que sonham como vão se projetar dentro da sociedade, dentro da própria família, como vão ser, quando crescerem, como vão ser recebidos pela sociedade. Isso tudo é papel do pai e da mãe, e ali começa, de fato, uma viagem. Mas como eu disse, toda viagem tem suas expectativas. Você vai sair de férias, você se programa, você faz um roteiro quando você vai viajar. Eu vou para tal lugar, depois eu vou para outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você se programa para a sua viagem. E assim é na vida de um casal, assim é na vida da família. Ninguém constitui família pensando em derrota, todos constituem família pensando em vitória, família bem-sucedida. Para nós que somos cristãos, nós oramos e pedimos para que todos os nossos sigam os passos do Mestre. Mas nem sempre nós conseguimos, porque não é da nossa vontade, não é do nosso querer. Quantas famílias com filhos que foram nascidos e criados dentro do Evangelho e hoje não estão mais? O que aconteceu? Aonde erraram? Acredito que ninguém erra numa situação dessa, mas há um querer de alguém que, por mais que foi criado dentro do Evangelho, vai chegar no que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vai dizer que é de 12 anos, a idade da razão. Ele vai ter as suas vontades, ele vai ter as suas escolhas, e o mundo se encarrega de fazer isso com muita perfeição,
de tragar os nossos filhos, de levar os nossos filhos, de roubar toda aquela semente que você projetou e plantou no coração dos seus filhos. Por mais que essa viagem tivesse sido programada, acontecem percalços no meio dessa viagem. É o sonho da viagem, de que corra tudo bem, de que você possa ir e voltar sem nenhuma intercorrência, e passe os seus dias descansando, e quando você volte, está tudo bem. É o desejo dos nossos corações, e assim é para a família. Desejamos que vá tudo bem com a nossa família, desejamos que vá tudo bem com a nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Criamos expectativas nos nossos corações. E a pior coisa que tem é quando você cria uma expectativa e concernente àquilo que você criou, não acontece. Há uma frustração muito grande. Quando as suas expectativas, elas não se consumam, há uma frustração muito grande. E a gente vai entender que não existe viagem sem riscos. Não existe viagem sem risco. Eu estou fazendo um paralelo de uma viagem com a nossa família, com o nosso casamento, como também uma viagem, e não há viagem sem risco. Há pessoas que dizem que não andam de avião, porque tem medo de avião. Pô, se cair, é fatal. Mas olha as estatísticas. Você vê o mesmo número de acidentes de avião, com o mesmo percentual de acidente automobilístico, com ônibus, você não vê. O ônibus pode bater, pode cair da serra, o trem pode descarrilar, o avião, se cair, a probabilidade de fatalidade é muito grande. Mas há riscos. Há riscos. O avião pode levantar voo e no meio do caminho o mau tempo fazer com que ele volte. O ônibus pode voltar porque uma barreira caiu. Você pode estar indo com o seu carro, o carro pode quebrar, o pneu pode furar. E qual é a garantia que na tua casa, na tua família, vai tudo bem? Que você vai conseguir fazer essa viagem sem nenhuma intercorrência. Qual é a garantia? Nós não temos garantia nenhuma de uma viagem sem risco. Bota o verso 35 e 36, por favor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Estava tudo certo. A viagem estava programada para eles chegarem do outro lado. Mas nós acabamos de ler, aconteceu uma tempestade no meio do caminho. Aconteceu uma tempestade no meio do caminho. E isso quer dizer para mim e para você que na nossa vida, independente de servirmos ao Senhor ou não, nós podemos ser alcançados por tempestades na nossa vida. Pastor, o senhor está pregando tempestade? Não, é um alerta para mim e para você entendermos que o fato de sermos crentes em Cristo Jesus não vai nos isentar de passarmos por tempestades. Não vai nos isentar de problemas. Qual é o problema hoje, dentro da tua casa, que está desestabilizando a tua viagem? Somente você e Deus, nesse momento, sabe o que está atrapalhando esta viagem. Somente Deus. No caso deles, eles foram acometidos pela tempestade. E qual é a tempestade que hoje chega dentro da tua casa? Qual é? A tempestade, ela é imprevisível. A tempestade,
nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, esses dias que nós nunca tínhamos vivido aqui, que eu me lembre, de um verão tão chuvoso quanto foi. E o tempo melhora, e fica tudo bem durante o dia, é um calor como está hoje. E de repente chega a tarde, antes de eu entrar eu olhei ali no celular, estava dando que o centro de alerta do Rio já estava alertando que tem risco de temporal para daqui a pouco. Me digam, quando vocês vieram para cá, existia algum vestígio de tempestade hoje, na hora que nós viemos para cá? É imprevisível. E qual foi a tempestade? Qual é a tempestade que tem alcançado a tua casa de uma forma imprevisível? Somente você e o Senhor sabe. Mas também há tempestades que são anunciadas, porque antes da tempestade nós ouvimos trovões, nós ouvimos relâmpagos, nós olhamos para o céu e podemos perceber as nuvens escuras se formando sobre as nossas cabeças. Será que algumas dessas tempestades, será que algum desses intempéries nos pegaram realmente de surpresa? Será que algum desses intempéries se mostraram para nós e nós fizemos pouco caso? E deixamos que de fato, igual aquele personagem da família Addams, anda com a nuvem em cima da cabeça, para onde quer que ele vá, está chovendo. Aonde quer que ele vá, a tempestade está sobre a cabeça dele. No caso dele não há nada que ele possa fazer, mas eu e você, ao vermos a tempestade se formar, a mulherada faz o quê? Tira a roupa do varal, fecha a casa por causa do vento que vai entrar poeira na casa, porque a hora que a tempestade vier, a roupa não está mais no varal. Antes da tempestade, você fechou para que a poeira não entrasse na sua casa. E a pergunta vai mais uma vez: foi imprevisível? Foi anunciada a tempestade? Quais foram as atitudes que você tomou para que essa tempestade não alcançasse a sua vida? Eu, numa certa feita, passando por um problema familiar, Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu sonhei que eu estava em casa, deitado, e dormindo à tarde. Já é uma coisa que não acontece, que eu não tenho o hábito de dormir à tarde. E de repente um vendaval, uma chuva forte, e a Tereza: meu filho, está chovendo, está o tempo lá fora caindo, o céu desabando. E eu falei, ela levantou querendo, falei: para, tem uma tempestade? Ela falou: tem. Aonde que é? É lá fora. Está molhando dentro de casa? Não. O vento está entrando aqui? Não. Deixa a porta aberta, é lá fora. E de fato, dias depois, a tempestade chegou. Mas eu, juntamente com Tereza, o Senhor já havia falado conosco, e nós não nos desesperamos, e nós passamos pelaquela tempestade com segurança, porque o Senhor já havia falado conosco. Tempestade, ou ela vai te pegar de surpresa, ou então ela vai te avisar. Por detrás da tempestade, quem é que está? Qual era o objetivo daqueles homens em atravessar para o outro lado? O objetivo era para que ele não chegasse do outro lado, para que Jesus não fizesse as curas, os sinais, os prodígios e as maravilhas. E qual é o motivo, qual é a intenção da tempestade na tua vida, na vida da tua família? E quem é que está por trás? É para te paralisar, é para que você não leve adiante aquilo o qual você projetou dentro do início dessa viagem, dentro da sua casa, dentro da sua família. O objetivo dele é sempre te paralisar. Essa semana, uma tempestade chegou na minha vida. Contribuí
Posso dizer que não, mas chegou. E como todo e qualquer ser humano, fiquei temeroso, sim. Falei, e agora? Venho para a escola dominical. Pastor Marcelo dá uma palavra que foi direto no meu coração. Falei, eu não tenho que me preocupar. A tempestade, ela está aí. Não há nada que humanamente eu possa fazer. E chega de noite agora. O ministério de louvor começa a cantar para as cadeias se quebrarem. Ou eu creio que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, inclusive quebrar as cadeias. Ou eu vou sair daqui chorando até o dia em que eu vá resolver esse problema. Uma tempestade no meio da minha viagem. E há tantas outras coisas que eu estava me programando junto com Teresa. Interrompemos a viagem, tivemos que interromper de uma certa forma, até que isso se resolva. Até que esse problema se resolva, eu vou ter que interromper a viagem. E quem sabe, literalmente, e ela já disse que não, interrompam a viagem, de fato, nas minhas férias. Toda tempestade, ela tem um objetivo. Toda tempestade que vem sobre as nossas vidas, primeiro, tem a permissão do Senhor, porque o inimigo não pode tocar nas nossas vidas, nós somos dele, nós somos do Senhor. O que acontece na minha e na tua vida tem a permissão. E qual é o motivo em que o Senhor permite as tempestades dentro do nosso barco? O Senhor está querendo forjar em mim e você uma resistência. Ele está querendo forjar em nós uma resistência. E nós precisamos dar prova do quanto nós confiamos nele, do quanto ele tem nos sustentado, de quanto nós o servimos e acreditamos em que ele pode agir em toda e qualquer situação. E a pergunta que fica: qual tem sido a sua resistência? Qual tem sido a sua resistência? Aquele barco bateu de um lado para o outro. Nós podemos comparar aquele barco com a minha, com a tua família, que as ondas vêm, a tempestade bate de um lado para o outro. A pergunta que eu vos faço: aconteceu alguma coisa com aquele barco? Então a minha e a tua família vai ser guardada da mesma forma que aquele barco foi guardado. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que acalma a tempestade. Mas nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos. Lá dentro do nosso coração às vezes bate uma angústia por causa da tempestade. A tempestade, ela vem para provar a nossa fé, até onde eu e você estamos consolidados na fé, ou se somos somente frequentadores de igreja, como foi dito na escola dominical. Qual é a tua motivação de estar no domingo às 19h11 sentado na igreja para ouvir uma palavra? Qual é a tua motivação? Hoje de manhã nós entramos na lição falando sobre avivamento. Qual é a tua motivação de hoje, no domingo? Estar sentado ouvindo uma palavra. O que é que está sendo moldado? O que é que está sendo transformado dentro de você? Até que ponto você tem se permitido ser transformado por essa palavra? Essa palavra te transforma, essa palavra te toca. E como foi dito hoje, é só aqui, ou você vai para casa e acabou. É um processo diário, todos os dias. E o pastor Marcelo fez uma analogia que foi fantástica. Você entra numa unidade de ensino, você não conta de estudar somente lá. Chega a época da prova, você vai para casa e vai estudar em casa. E fora da igreja, quem é você? Qual é o teu comprometimento
com a tua própria fé, com o teu Senhor, com leitura da palavra, com jejum, com oração, para fortalecer o teu barco, a tua casa, para que na hora da tempestade o teu barco esteja firme. Qual é a tua disponibilidade? A tempestade, ela também serve para testar qual é o grau de comprometimento nosso com o nosso barco. Porque muitos, na hora da tempestade, pulam fora do barco. Muitos, na hora que a onda bate, não aguentam a pressão. E a pior coisa que tem é quem está no comando do barco perdeu o controle. Eu digo o nosso, da casa, da família, do esteio, da cabeça. Estou falando dos homens. A hora que a tempestade bate é a hora que tem que estar firme, segurando no leme e mostrar para a esposa, para os filhos e todos que estão debaixo do seu teto: eu tenho um compromisso com a viagem, eu tenho um compromisso com o barco, eu tenho compromisso com a tripulação, eu tenho compromisso com os passageiros, a responsabilidade é minha. E é disso que nós estamos falando, de compromisso com a viagem. Eu quero fazer com que a viagem chegue até o final. Para quem vai de carro, bota no Waze, bota no GPS do carro. Para quem vai de barco, existe uma carta marítima, é isso, Anderson? Carta náutica, perdão, a carta náutica, e ali está descrito, porque não tem estrada no mar. A mesma coisa é quem vai de avião. Existe uma rota, existe um trajeto, o qual quem está à frente deve seguir, e deve ter um compromisso fiel com a carta náutica, com aquilo que o GPS está lhe direcionando. Porque se você fugir, você está fadado a perder o rumo. E se você perder o rumo, a culpa é sua. Porque Deus confiou o esteio da sua casa sobre a tua vida. E o compromisso de uma viagem segura está nas tuas mãos. E como eu disse, às vezes há coisas que fogem, é alheio à nossa vontade, somos acometidos, mas nós damos a direção. Ao sentar no volante do carro e ir para o centro da cidade, eu sei exatamente por onde eu vou. Eu sei quais são as estradas seguras. Eu sei que eu não devo entrar por aqui por dentro, uma suposição da Pavuna, entrar por dentro de Costa Barros. Ali o caminho é perigoso. Eu jamais com minha família entraria ali. O compromisso da viagem segura é minha. O compromisso da viagem segura da nossa família é nosso. O Senhor nos guarda. Quais ventos podem provocar essa tempestade? Quais são os ventos que têm provocado tempestades na tua vida, na vida da tua família? Há vários ventos em que as famílias não conseguem suportar, não conseguem administrar e não conseguem provar quão parceiros são, quão amigos são, e se esquecem de uma só carne. Há casais que quando a crise chega, afeta o relacionamento. Há filhos que quando a crise chega não entendem e afeta o relacionamento entre pais e filhos. Quando se é criança, é pior ainda. Quais ventos têm trazido tempestade na tua casa? Desemprego? Todos nós sabemos que nós precisamos de emprego, precisamos de salário para manter a nossa casa. E quando o desemprego bate, desestabiliza, faz com que a nossa viagem perca momentaneamente
o rumo. Eu estou falando porque eu fiquei 3 anos desempregado. 3 anos foram desempregados. Mas eu fui agraciado com uma esposa, que é minha amiga, que é minha companheira. Uma pessoa que saiu de 2.400 quilômetros, sem conhecer ninguém aqui, e veio para cá para casar, não conhecia ninguém, largou tudo para vir se casar comigo, não conhecia ninguém aqui, deixou lá a parentela, deixou os amigos, deixou tudo para vir para cá. E no momento do desemprego, casado, eu fiquei bastante preocupado, porque ela não tinha ninguém aqui. E um momento em que eu tiro uma pessoa de sua casa, essa deve ser a responsabilidade. É por isso que eu falei da responsabilidade, que é de se fazer uma viagem segura. É de quem? É o cabeça. A menos que você não tenha responsabilidade. Mas a minha preocupação foi: e agora? O que eu vou fazer? Eu tirei uma pessoa de sua casa, onde não lhe faltava nada, e agora ela está debaixo do meu teto. Eu estou chamando ela para essa viagem comigo, e a viagem agora não está mais segura. E por diversas vezes ela acordou de madrugada e me encontrou chorando, e ela falou: meu filho, eu estou com você. Empregado, sem emprego, com carro, sem carro, comendo feijão, arroz, eu estou com você. Isso é parceria. Porque está do lado na hora que está tudo bem, é muito fácil. Ser família, na hora que está tudo bem, é muito fácil. Mas na hora da adversidade, na hora do vento, na hora que somos postos à prova, é que nós mostramos de fato quem nós somos. Mostramos de fato qual é o nosso interesse de estar nessa viagem. Uma pessoa que já chegou aqui, aposentada, já não trabalha mais, e de repente se viu nessa situação. Poderia muito bem, ir embora, mas ficou do meu lado todos os dias, orava comigo, jejuava comigo. Nós íamos para o monte da Via Light todos os dias: meu filho vai chegar, meu filho vai chegar. E as contas crescendo, enrolando: meu filho vai chegar, o Senhor vai te abençoar, acredita, o Senhor vai te abençoar. Crendo que a viagem tinha sido prejudicada. E o que eu poderia fazer naquele momento, na direção dessa viagem? Eu fiz o que eu pude, eu me esforcei, mas não aconteceu. Era alheio à minha vontade, as portas não se abriam. É bem verdade que nós não temos filho, isso contribui bastante, porque quando se tem filho é pior, porque os filhos já começam a pedir uma coisa daqui, outra coisa dali, e você não tem para dar, e isso é horrível, isso mexe com você. Ela não sendo criança, e às vezes: meu filho, estou com vontade de comer algo, e machuca, dói, porque você não tem condições de suprir. Mas isso não fez com que ela esmurecesse. Em 3 anos não houve um dia sequer em que essa mulher ficou mal-humorada, por não ter aquilo que ela queria, por não comer aquilo que ela realmente estava com vontade. Se bem que às vezes ela fala: meu filho, estou com vontade de comer alguma coisa, e o Senhor ia lá, usava alguém e abençoava a nossa vida. Mas nunca houve murmuração, nunca houve sequer uma pergunta: Senhor, por quê? Para quê? E esse é um outro ponto da tempestade. Quando cai a chuva torrencial, você pergunta a Deus: por que está caindo essa chuva? Você pergunta a Deus: para que está caindo essa chuva? Embora você saiba que a chuva vai causar transtorno, vai causar alagamento, a cidade vai parar, mas ninguém aqui pergunta: Senhor, por que está caindo o temporal? E por que é que quando as coisas apertam na tua vida, você esmorece? E você pergunta: Senhor, por quê? Senhor, por que está acontecendo? E o desemprego é, sem dúvida,
a pior causa para desestabilizar essa viagem. Adversidades das mais diversas possíveis. Doença, falecimento de alguém dentro da família. Nesses 3 anos, ela tinha 2 anos aqui, foi no meio da pandemia, perdeu sua mãe. Uma adversidade imensa. Ela é do Rio Grande do Norte. Não existe aeroporto na cidade dela. Nós temos que ir para Natal, de Natal pegar, mas como daqui a São Paulo, mais 5 horas de ônibus. E sem contar que comprar passagem na hora é um absurdo. E eu estava desempregado. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Vou consolar. Falei, minha filha, você não vai poder ir lá. Eu falei, meu filho, eu não vou. Não vai dar tempo de eu chegar. A gente está falando de quase que um dia de viagem. São 4 horas de avião com mais 6 de Natal até chegar na cidade dela. Mas eu fiz de tudo para tornar os dias dela melhor, para consolá-la. E aí não passa nem um ano, ela perde o irmão. Para quem conhece, as meninas estão sempre com ela aí, no Curadas. Ela é tímida, ela é meiga, ela é doce. Mas essa mulher, o que ela não tem de altura, o que ela não tem de altura, estão rindo, né? Ela tem 1,65 m, eu tenho 1,94 m. O que lhe falta de altura, lhe sobra de companheirismo, de entendimento, de fortaleza. Essa tempestade que chegou na minha vida na sexta-feira, eu vim embora do trabalho por causa dela. E a primeira palavra dela quando ela me encontrou: meu filho, fica firme. Você não está servindo o Senhor à toa. Sabe o que é isso? É ter alguém do teu lado que você vai dar a mão e você vai ter certeza que vai fazer uma viagem do teu lado, independente do tempo, independente da condição da estrada, independente se o avião vai retornar, se o trem vai descarrilar, está contigo do teu lado. É isso que o teu cônjuge espera de você, é isso que os seus filhos esperam de você, que você seja uma fortaleza dentro da sua casa. Mas como ser essa fortaleza? Somente em Deus. Somente Deus pode nos capacitar para que nós sejamos porto seguro dentro da nossa casa, para quem está do nosso lado. Fora isso, nós vamos naufragar juntamente com Ele. Porque, como eu disse, não tem essa, pastor, não tem essa. Bateu firme. Quando ela me deu a notícia, bateu firme, eu senti o baque. Mas ela falou: eu não vou deixar você ficar assim. Eu não vou deixar você ficar assim. É estar do seu lado, na viagem, crendo, está esburacada a rua, o carro vai quebrar a suspensão, nós vamos parar, mas nós vamos chegar do outro lado. E foi isso, sabe, que me fez olhar para dentro e falar: caramba, eu vou. A viagem vai ser difícil, mas eu vou. Eu vou porque o Senhor está comigo. Eu vou porque o Senhor está me capacitando. Eu vou porque o Senhor tem colocado alguém do meu lado para me sustentar, mesmo nos momentos difíceis. E não há demérito nenhum por ser homem e ela mulher. Mas o Senhor tem me dado ela para me sustentar, para junto comigo guiar os meus passos. Porque de tudo que eu já passei, desde que quando nós estamos juntos, todas as vezes ela esteve do meu lado. Todas as vezes ela esteve do meu lado, segurando na minha mão, fazendo com que a viagem, mesmo que não fosse segura, pelo menos se tornasse mais agradável. E você dentro da sua casa, como você tem agido mediante os intempéries da viagem?
Como você tem agido? O que nós não podemos fazer? O que nós não podemos fazer quando a tempestade chega? O que nós não podemos fazer? Primeiro, reclamar, blasfemar, porque até aqui o Senhor me ajudou. E é tipo aquela história de que fez 99 e não completou a 100. O Senhor é contigo. O Senhor está na direção dessa viagem da tua vida. O Senhor está na direção da tua família. O Senhor está na direção da tua família. Não está. O Senhor está na direção da tua família. Porque se não fosse o Senhor, a sua família já tinha sucumbido. Seu casamento já tinha sucumbido. Não há garantia nenhuma no amor. Pelo menos eu entendo dessa maneira. O que faz um casamento duradouro, para nós que somos cristãos, é o temor ao Senhor. É o Espírito Santo, como a própria Bíblia diz, que é a terceira dobra de um cordão que não se quebra. Porque se não for o Espírito Santo, nós atropelamos. Facilmente nós atropelamos. Porque é Ele quem nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. O que não se deve fazer dentro dessa tempestade? Não culpe o seu cônjuge. Se alguém está desempregado, ninguém fica desempregado porque quer. E quem está desempregado está com sua moral lá embaixo. Eu não digo a moral perante a sociedade, mas está mal, está fragilizado. E tudo que essa pessoa menos precisa é que tem alguém do lado dela lhe apontando. Essa pessoa está precisando de um apoio. Essa pessoa, ela está precisando ser fortalecida. Essa pessoa está precisando ser reerguida e saber que dentro da casa dela ela vai encontrar esse apoio. O que não fazer mediante a tempestade? As ondas batiam naquele barco, jogavam de um lado para o outro. O mestre estava lá. Quantos homens pularam daquele barco? Nenhum. Então não pule do seu barco. Não pule. Não desembarque da sua viagem. Creia que o mestre está descansando na proa. E tudo que ele quer, sabe o que é? Que você vai lá para incomodá-lo. Mestre, acorda, não importa que pereçamos. É o que ele quer. Ele não quer que você esmoreça. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos de pular das nossas responsabilidades. Nós não somos de pular do nosso barco. O barco vai balançar, vai bater as ondas de um lado para o outro. Mas nós vamos seguir viagem. Independente se vai estar confortável ou não. Nem sempre a viagem é confortável. Uma coisa é você viajar no ônibus da Itapemirim para São Paulo. Outra coisa é você pegar um ônibus com o Nino aqui, o 02. Não é, Nino? Confortável demais, né? Ai. Nino, alguém desce do ônibus porque não está confortável, porque não tem ar-condicionado? As pessoas descem quando? Quando chega no seu destino. Independente de estar confortável ou não, siga na viagem que você embarcou, siga na viagem que você se comprometeu a seguir junto com quem está do seu lado, quer seja seu cônjuge, quer seja sua esposa, quer sejam os seus pais.
quer seja os seus pais. Porque, como eu bem disse, nós nos casamos, constituímos família. Ninguém espera construir uma família fracassada. Todos nós projetamos uma família abençoada. Todos nós projetamos uma família bem-sucedida. Mas qual é a garantia de que isso vai acontecer? Nenhuma. E por que os percalços acontecem? Não sei. Os desígnios de Deus não pertencem a nós. E todas as vezes que Ele permite, tem um propósito. Não espere de que Deus irá deixar a sua viagem ficar turbulenta. Ele não compactua com a sua descida para embarcar numa outra condução. Siga você em frente da condução a qual você deu início à sua viagem até o fim. É o que o Senhor deseja, que você siga até o teu destino, nessa condução a qual você entrou. Em meio àquele tumulto, em meio àquela tempestade, do barco balançando, a gente pode conjecturar o desespero daquelas pessoas, mas eles estavam juntos num só propósito. E nenhum deles se perderam. Nenhum daqueles homens se perderam. E nenhum deles perderam um ao outro de vista. E esse é um outro ponto. Não perca ninguém de vista dentro dessa viagem. É nosso, é do ser humano, da nossa carne. Às vezes cometemos algumas coisas que nós olhamos para trás e falamos: caramba, como eu pude fazer? Não deixe que ninguém se perca. Lembre-se da palavra de Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Essa é bastante conhecida. Portanto, deixará o varão, o seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se você se propõe a ser uma carne, uma só carne com o seu cônjuge, isso significa que você não deve perdê-lo de vista. Isso significa que o que acontecer com ele está acontecendo contigo. É uma só carne. Ninguém em sã consciência corta o dedo fora, porque vai lhe ferir. Não fira o seu cônjuge, não fira os seus filhos. Filhos não firam os seus pais. Eles dois são uma só carne, mas por intermédio deles dois, os filhos entram nessa viagem. Não se pode perder ninguém nessa viagem. Não se pode perder ninguém de vista. Não se pode andar, ir à frente e deixar ninguém para trás. São todos juntos na mesma viagem. O verso 38 do capítulo 4, ele vai dizer: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em meio às turbulências, qual tem sido a sua atitude? Você tem clamado? Hoje o pastor Marcelo falou, é um particular,
que nos momentos em que ele está em crise, ele não consegue orar. Quando está na bonança, ele ora, ele clama, ele agradece, mas é uma particularidade dele com o Senhor. Mas a pergunta é que eu te faço: como você se comporta quando a viagem fica turbulenta? Como você se comporta quando a viagem fica turbulenta? O 41 diz: e sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Clame ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos atentos para responder a tua oração. Mas você está sofrendo e vai se emudecer. O Senhor está esperando que você clame por Ele, como um pai que espera que o filho venha lhe pedir um pão. O Senhor não quer que nós venhamos, Ele não é soberbo, mas é o pedido de um filho, e o Senhor se alegra em saber que você o tem como resposta para as suas orações. E aqueles homens disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Qual tem sido o teu clamor? Qual tem sido a tempestade que alcançou a tua casa e que hoje, quem sabe, você não está encontrando nem forças para dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Eu queria te dizer, não é só nessa noite. O Senhor nunca saiu do barco da tua vida. O Senhor está no barco da tua vida. O Senhor está esperando que você clame: mestre, não te importa que pereçamos? Não é hora de emudecer, não é hora de reclamar, não é hora de blasfemar, não é hora de perguntar: Senhor, por que as ondas estão batendo? Tudo nessa vida, debaixo deste céu, tem um propósito. Não sabemos de fato, às vezes não conseguimos entender na hora, mas lá na frente o Senhor se revela, e você olha para trás e você entende o porquê da viagem difícil, entende o porquê da estrada esburacada, entende por que o pneu furou, entende por que o avião não teve teto para voar, voltou. Porque Ele quer nos forjar, Ele quer nos fazer famílias melhores, famílias que temem ao seu nome, famílias que o têm como o verdadeiro leme da sua viagem, como o verdadeiro guia, como o verdadeiro eixo da sua viagem. Não é pela força dos nossos braços. Às vezes enfiamos pés pelas mãos e queremos fazer com a força dos nossos braços. Às vezes também queremos dar um jeitinho para o Senhor fazer. A obra é dele, a vida nossa pertence a Ele, e Ele vai fazer como? Da melhor maneira em que Ele quiser. Mas a maneira dele às vezes não nos agrada. Poderia muito bem estalar o dedo e de repente tudo se fazer novo na nossa vida, todos os nossos problemas sumirem. Deus vai te dar a vitória, independente da condição da viagem. Eu ouvi uma ilustração uma vez de que um barco, um navio bem luxuoso, foi a pique em alto mar, e muitas vidas pereceram. E uma pessoa: Senhor, não deixa que eu pereça, não deixa que eu morra. E sabe o que Deus fez? Botou na direção daquele homem um pedaço de madeira. Aquele homem passou dias nadando até chegar à beira da praia. E quando chegou à beira da praia, foram questionar aquele homem, e ele disse: Deus poderia ter me salvado.
E perguntaram a ele: mas não foi Deus que te salvou? Não, eu me agarrei a um pedaço de madeira. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos esperando aquele milagre grandioso. O que aquele homem queria? Aquele homem queria ser içado pelo helicóptero, naquele saco do helicóptero do salva-vida, no jet ski, mas foi a maneira que Deus encontrou de salvá-lo. Mas nós estamos querendo grandiosidade. Deus age nos mínimos detalhes. São nos mínimos detalhes em que Deus vai agir na nossa vida. E até aqui Ele tem nos ajudado. Que façamos essa reflexão nessa noite. Como é que está o teu barco? Como é que está essa viagem? Está segura? Está confortável? Essa viagem, ela está parada nesse exato momento? Só quem pode responder isso é você. Como está o percurso da tua viagem hoje? E mediante a tudo que você ouviu, como você tem se comportado? Estando na direção da tua casa, com os teus, para dar direcionamento a essa viagem. Será que você tem pensado em pular fora do barco? Será que de uma certa forma você perdeu alguns dos seus de vista? Será que você tem pensado muito em você, ao ponto de, por consequência, perder alguns de vista dentro dessa viagem, dentro desse barco? Eu queria cantar uma canção com vocês nessa noite, e eu queria que vocês refletissem a respeito das tempestades, dessa viagem. Quem tem sido você? E se você tem acreditado que Deus está lá, só esperando que você clame: Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos louvar a Deus nessa noite. Família é um plano de Deus. É tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Vamos ficar de pé. Os planos de Deus ninguém impedirá. Os planos de Deus é que você seja a família bendita do Senhor. Não importa o vento, a terra pode se abalar, nada disso importa. Mas os planos de Deus, saiba dos planos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Momento de olharmos para dentro de nós e ver quem temos sido nós como família, os percalços que tem nos acometido. Bem sei eu que tudo pode
planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, O Senhor tem um plano para tua casa. ninguém O Senhor tem um plano para tua família. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, Não vai naufragar. está É o balançando Senhor que está pra te lá e levando nas pra tuas cá, mãos. está Clame por dando Ele. medo, Diga, e seu mestre, não te coração importa que está pereçamos, causando clame a Ele. dúvidas. É. Mas olha só quem vem aí, É Jesus. andando sobre as águas. Clame por Ele Parece essa que é noite. Jesus, Clame pela tua andando casa. sobre as águas. Clame pela Está tua dando família. uma ordem Clame pra a Ele. dentro. Mestre, não te importa que Sou eu dono pereçamos. daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele filho. sempre está conosco. Quando passares pelo fogo, Ele está na tua ele casa. não te queimará. Quando passares, Deixa Ele conduzir essa viagem. quando passares pelas águas, Deixa Ele conduzir esse barco. eu estarei contigo, filho. Entregue a tua casa nas mãos do Senhor. Quando passares pelo fogo, ele não Entregue todos os intempéries pois nas mãos eu dele. estou contigo, filho. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias. Contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, Não vai naufragar. está balançando O Senhor está na pra proa lá do e teu pra barco. cá, Vai está balançar. causando medo Mas você não em vai se seu perecer. Você não vai coração. perecer. Virar. Mas olha só, É Jesus. Jesus. andando sobre as Jesus. águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. É Ele. Ele é o dono do mar. Ele está na proa do mar. Sou eu. Ele está na direção das nossas vidas. Não se frustrarão, não se frustrarão.